Vamos para a palavra? Queridos, nós estamos em uma série de ministrações chamadas Basileia, e Basileia é a palavra grega que fala a respeito do reino. Amém? Essa palavra aparece 144 vezes no Novo Testamento, e o reino foi o cerne do ministério de Jesus. Glória a Deus. A primeira mensagem de Jesus foi a respeito do reino. Graças a Deus. No primeiro domingo nós falamos a respeito do evangelho do reino. No segundo domingo nós falamos a respeito da contracultura do reino. No terceiro domingo nós falamos a respeito das chaves do reino. E hoje nós vamos falar a respeito o maior no reino. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. E a gente vai estar lendo do 1 ao 5. Eu gostaria que você se colocasse em pé, para que a gente possa estar lendo junto, declarando a palavra do nosso Deus, e que a gente possa também estar orando. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou o menino e pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer um que receber em meu nome um menino tal como este, a mim recebeis. Mas qualquer um, até os 5. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, é com temor e tremor que me achego à sua santa presença, sabendo exatamente quem sou, o quanto necessito de Ti, de Teu Santo Espírito. Nós estamos aqui reunidos nessa manhã em Seu nome, porque queremos aprender mais de Ti, nós queremos ser ministrados pela Sua palavra, nós queremos ser transformados pelo Seu Evangelho, e o Seu Evangelho é poder. Nós estamos aqui porque um dia nós fomos sim tocados pelo Seu Evangelho, Pai. Então eu já profetizo, Pai, cura, restauração, transformação, mexe nas nossas estruturas. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. Eu declaro já por terra todo o intento das trevas, Pai, também que toda indiferença no nosso coração, ela também seja cessada no nome de Jesus, e nós te exaltamos com a nossa melhor oferta de palmas, no nome de Jesus. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar, amém? Quem é que gosta de boxe? Algumas pessoas, bastante gente gosta de boxe. Quem conhece um lutador chamado Muhammad Ali? A grande maioria, bastante gente conhece o Muhammad Ali. Tem uma história bastante interessante do Muhammad Ali. Em seu auge do esporte ali, a qual ele ganhava todas as lutas, diz que certa vez ele estava em um avião. E ele não queria colocar o cinto ali. E a comissária de bordo chegou até ele e falou: Mohamed, coloca o cinto. E ele falou para ela: mas super-homem não precisa de cinto. E a comissária chegou para ele e falou: mas super-homem também não precisa de avião. E daí caiu a ficha e ele colocou o cinto. Mas por que eu estou contando essa breve história, aonde eu quero chegar com isso? Essa história ela ilustra para nós algo chamado autossuficiência. E talvez esse seja um mal dos evangélicos nos nossos dias. A autossuficiência. E esse texto que nós acabamos de ler narra uma história talvez bastante parecida. Só que para nós entendermos um pouquinho ela, eu acho importante nós entendermos o contexto. Nós estamos aqui no quarto discurso de Jesus. Eu acho que todos lembram aqui que o Evangelho de Mateus, ele tem 5 grandes discursos. Nós temos o primeiro discurso, que é o Sermão do Monte. Nós temos o segundo discurso, qual Jesus ele despede seus discípulos. Nós temos um terceiro discurso, e esse terceiro discurso é as parábolas de Jesus, ali no capítulo 13. E agora nós estamos no quarto discurso de Jesus. Eu não sei se vocês lembram no domingo passado, mas no domingo passado nós lemos e meditamos em cima de Mateus 16, que narra para nós a transição do ministério de Jesus. Agora nós estamos entrando num período de rejeição do ministério de Jesus. Mas voltando, nós estamos no quarto discurso de Jesus.
Então já tinha acontecido bastante coisa. Jesus já tinha pregado o evangelho do reino. Jesus aqui já tinha entrado em confronto com os fariseus e os saduceus e a elite religiosa dos seus dias. E agora, exatamente nesse texto que nós estamos lendo, ele antecede duas coisas bastante importantes. Primeiro, a transfiguração. Segundo, antecede também a cura de um menino lunático. Então tem esses dois eventos que tinham acontecido antes ali. Tendo isso em mente, os discípulos eles estão indo para um local. Só que no meio desse caminho, a qual eles estão indo, eles começam a discutir quem deles é o maior. Eles começam a discutir para ver quem teria mais autoridade, quem teria mais poder, quem deles seria o mais importante. Eles começam a discutir e debater entre si qual deles é maior. Isso fica mais claro quando nós vamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Porque narra para nós que no meio do caminho havia essa discussão. E Jesus pergunta para eles, o que vocês estavam discutindo no caminho? E o de Lucas já vai falar para nós que Jesus já sabia o que eles estavam discutindo. Mas o Evangelho de Mateus fala para nós que chegando na casa, ali qual eles estavam, eles vão até Jesus e eles fazem essa pergunta para Jesus. Vamos ler todos nós bem forte. E naquela mesma hora, então eles chegam para Jesus. E eu esqueci de falar um fato interessante. Capítulo anterior, era a segunda vez que Jesus falava a respeito da sua morte. Então fica com esse pensamento na cabeça. Jesus está falando para os seus discípulos que ele vai morrer, que ele vai se entregar. Só que os seus discípulos, eles estão preocupados para saber quem deles é o maior, quem deles é o mais importante. E essa discussão não era uma discussão somente do momento, era uma discussão já recorrente entre eles, ao ponto de João e Tiago pedirem para sua mãe falar com Jesus, para falar, quando você estabeleceu o seu reino, coloca um de cada lado. Então pense, Jesus falando a respeito de sua morte, só que os discípulos estavam preocupados com posição. Os discípulos estavam preocupados para saber qual deles era o maior, qual deles era o mais importante. Eu sei que talvez nós muitas vezes olhamos os discípulos e falamos, nossa, tinha que ser os discípulos mesmo. Eles já estavam andando 3 anos com Jesus. Nossa, olha. E nós muitas vezes olhamos os discípulos e julgamos eles. Mas esse texto revela para nós a atitude muitas vezes dos nossos corações. Nós, na realidade, nós somos esses discípulos. Nós também, desde criança, nós aprendemos a competir, sim ou não? E não há problema nisso. Só que nós vivemos na geração, talvez, da performance. Isso talvez coloca no nosso coração que você sempre tem que ser o maior. Você sempre tem que ser o primeiro. E nós muitas vezes, nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós trazemos isso para dentro da igreja. E nós começamos a competir entre nós mesmos. E nós começamos a competir para ver quem talvez prega melhor. Nós começamos a competir para ver talvez quem toca melhor. Nós começamos a competir para ver quem talvez tem um ministério mais importante, mais relevante. E sem perceber, nós estamos trazendo a cultura de competição do mundo para dentro do nosso meio. E era exatamente esse o sentimento dos discípulos. A pergunta talvez fosse até boa. Eles estavam preocupados com o reino, mas a motivação não era correta. A motivação era para saber quem era o maior. E a religião, ela quer fazer exatamente isso. Ela quer te colocar em uma pirâmide, a qual você vai subindo, 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 até você chegar no topo.
Só que o reino de Deus, ele é invertido. O reino de Deus é de cabeça para baixo. Os padrões de Deus, eles são completamente diferentes dos padrões do mundo. E é isso que nós precisamos ter claro nas nossas mentes. E é isso que Jesus vai começar a especificar para os seus discípulos. E é isso que Jesus vai começar a ministrar aos seus discípulos. Se até então a motivação deles era ser maior, agora Jesus vai inverter isso. E como Jesus vai fazer isso? Fica comigo aqui. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Fica comigo aqui que isso é importante. Então nós estamos no meio dessa situação. Os discípulos já vinham no caminho, tendo essa discussão, quem é o maior. Eles chegam no local, provavelmente a casa de Pedro. E eles vão até Jesus, e Jesus, fala para nós aí. Quem vai ser o maior no reino? Vocês conseguem entender Jesus ouvindo isso? Porque vamos lá, eles já estavam quantos anos com Jesus? 3 anos andando com Jesus. Eles já tinham visto de tudo. E Jesus já tinha falado 2 vezes para eles que ele ia o quê? Morrer. Daí eu fico imaginando Jesus ouvindo isso. Jesus ouvindo essas coisas. Quem está entendendo? Jesus agora ele vai ter que mudar a sua didática. Jesus vai ter que mudar o seu modo de ensinar. Se até então aquilo que ele estava falando talvez não estava fazendo sentido para os discípulos, sabe o que Jesus faz? Ele dá um sermão visual. Porque ele pega uma criança e coloca no meio dos discípulos. Exatamente no meio. Ele começa a dar um sermão visual. Quem já notou que você aprende muito mais vendo do que ouvindo algumas coisas, sim ou não? Isso é claro, nós aprendemos na prática as coisas, é ou não é? Então era esse choque que Jesus queria dar aos seus discípulos. Ele coloca uma criança exatamente no meio dos discípulos. E criança para nós, talvez é sinônimo de fofura, sim ou não? Quem gosta de criança? Todo mundo aqui gosta de criança. Não tem como você ver uma criança e você não gostar, é ou não é? Eu tenho 2 crianças, um de 2 anos e um de 5 meses. E toda vez que eles dão um sorriso, isso derrete o meu coração. É ou não é? Quem tem filho? Maravilhoso, você tem uma criança e isso derrete o seu coração. E Jesus coloca uma criança no meio deles. E se para nós criança era sinônimo de fofura, naqueles dias criança era sinônimo de impotência. E a palavra usada ali no grego fala para nós não de uma criança de idade elevada, sei lá, de 12, 13, 14, não. Porque dentro daquela cultura, 12 anos, mas fala de uma criança de provavelmente de 2 a 3 anos. Então Jesus pega e coloca uma criança de 2 a 3 anos no meio deles. E fique com essa imagem que eu falei para vocês. Porque isso fala de impotência. Naqueles dias, uma criança, ela não existia estatuto da criança e do adulto. Não. A criança ela não tinha valor algum na realidade. Isso principalmente dentro da cultura greco-romana dos dias de Jesus. Aquela ideia, crianças e mulheres primeiro, que nós usamos aqui como algo cavalheiro, naqueles dias não era esse pensamento. Crianças e mulheres iam primeiro, porque se eles morressem primeiro, ficavam os homens. Porque os homens que moviam a sociedade. Está fazendo sentido, sim ou não? Continua comigo aqui então. Então Jesus coloca essa criança no meio. Isso fala de impotência. Para ficar mais claro. Sabe o que Jesus está fazendo? Imagine com você aqui uma empresa. Quem que trabalha em uma empresa? Todo mundo trabalha em uma empresa. Legal. Então vamos lá, fica comigo. Imagine isso aqui, ó. Você está trabalhando na sua empresa lá. Daqui a pouco o chefe ele faz uma grande reunião com todo mundo. Fala, pessoal, eu tenho uma grande notícia para dar para vocês aqui. E reúne toda a empresa e todo mundo vai lá. Todo mundo alegre, feliz. E daí o chefe chega e fala, pessoal, hoje o novo CEO da empresa
essa criancinha aqui de 2 anos. Quem ia ficar chocado? Ninguém, todo mundo ia curtir e falar, nossa, é isso mesmo, chefe. Agora as coisas vão dar certo. É isso que você ia fazer? Não, ninguém, todo mundo ia ficar chocado. Falar, chefe, bateu os parafusos. Era esse impacto de Jesus colocar uma criança no meio dos discípulos que ele estava trazendo. Ele estava falando, eu estou colocando alguém que é insuficiente. Amém? Quem está entendendo ainda fala glória a Deus. Vocês estão muito calados hoje, por quê? É porque o pastor está aqui, daí vocês querem me deixar mais nervoso? Dá uns glória a Deus, aleluia, para acreditar que vocês estão entendendo. Continua aqui então. E disse em... Continua aqui. Vamos fazer cenário. Está lá Jesus, os 12, uma criança no meio. E agora Jesus vira para os discípulos e fala exatamente assim, ó. Se convertam. Se convertam. 3 anos andando com Jesus e ainda eles não tinham se convertido. E conversão é mudança de rota. Conversão é você voltar. É exatamente isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Ei, vocês precisam se converter. Porque se vocês não se converterem, vocês não vão nem entrar no reino. Vocês estão preocupados em talvez saber quem vai ser o maior no reino. Mas se vocês não se converterem, vocês não vão nem entrar nesse reino. Se convertam. Se voltem para Deus. Faz o caminho de volta. Quem aqui já estava dirigindo e se perdeu? E teve que pegar uma rotatória. Uma rotatória não, rotatória que teve que pegar uma rota de volta. Alguém? Então é exatamente isso. Jesus está falando, se convertam. Voltem. Deixa eu tentar abrir essa água aqui. E se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão poder entrar no reino. Conversão e se tornar como uma criança. E como eu falei para vocês, uma criança, ela não tinha direito algum naqueles dias. O que Jesus está querendo ensinar para nós aqui é a respeito de dependência. Fala para o seu irmão, dependência. É você depender exclusivamente de Deus. É você se lançar nos braços de Deus. Então, quando nós falamos aqui de nos converter e se tornar como criança, não é sobre você se tornar uma pessoa infantil. Não tem a ver com isso. Você se converter e se tornar como uma criança, sabe o que é? É você depender exclusivamente de Deus. Quem está ouvindo aqui fala glória a Deus. É você se... Vamos lá, quem tem filho aqui? Quem tem filho? Todo mundo. Todo mundo não, mas boa parte. O seu filho, ele se preocupa com alguma coisa? Ele se preocupa, puxa, vai vencer a conta de água e de luz. Você já viu seu filho preocupado, andando na casa, falando, nossa, não vou nem juntar os meus brinquedos, porque vai vencer nessa semana a conta de água e de luz. Alguém já viu isso? Tem isso? Por que não tem isso? Porque o seu filho, ele tem total confiança em você, que você vai manter todas as contas da casa em dia. Porque ele tem uma total dependência de você, é ou não é? Querido, então a ideia é exatamente a mesma. Nós precisamos ter uma total dependência de Deus. Nós precisamos se lançar completamente em Deus. É ter esse espírito como uma criança. Como uma criança depende do seu pai, nós também precisamos depender de Deus. Essa é a entrada no reino. É uma total e radical dependência do nosso Deus. É você se lançar completamente em Deus. Como uma criança se lança nos braços do seu pai. Em qualquer horário, não é? O seu filho, se for de madrugada, ele tiver um pesadelo, ele vai pensar, não vou acordar os meus... Vai fazer isso? Sim ou não?
Lógico que não, ele vai chorar e chamar o seu nome, e você vai de prontidão fazer o quê? Atendê-lo. Então, do mesmo modo, nós precisamos ter essa dependência exclusiva de Deus. Amém? Vamos para o nosso próximo ponto. Vamos ler? Portanto, aquele que fizer o quê? Se humilhar. Como essa criança. Esse é o maior no reino dos céus. E se humilhar é você se colocar abaixo. Se humilhar é você ter um espírito de servo. Se humilhar é você se rebaixar. Então, como a criança era exclusivamente dependente do seu pai, ela tinha uma total impotência, a ideia de humilhação é exatamente isso. Nós dependermos exclusivamente de Deus e de quem Ele é. Essa total entrega. Só que vamos lá. Como que você considera as pessoas que estão ao seu redor? Você se considera maior que elas? Mais importante? Porque nós vivemos na cultura do status, é ou não é? Nós consideramos pessoas mais importantes, talvez quem tem mais seguidores, quem tem mais dinheiro, quem tem... É ou não é? E o que Jesus está falando para nós aqui é que nós precisamos se humilhar. Porque aquele que se humilha é o maior no reino. Em outras palavras, nós precisamos considerar os nossos irmãos mais importantes que nós. E quando alguém vem até você, essa pessoa, ela sai melhor ou ela sai pior? Quando alguém vem até você, essa pessoa, ela sai edificada ou completamente perdida? O quanto você tem servido as pessoas? O quanto você tem servido o seu próximo? O quanto você tem se entregado pelas pessoas que estão à sua volta? Isso fica mais claro no próximo texto, que diz assim, ó. E quem recebe? Exatamente isso. Quem recebe? A criança. E aqui o texto não está falando para nós de você talvez gostar ou não gostar de criança. O que o texto está falando para nós é de nós recebermos aqueles que são pequenos. De nós recebermos aqueles que não têm nada para nos oferecer. E toda vez que nós recebemos esse, em nome de quem? De Jesus. Nós estamos recebendo a Ele próprio. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Naqueles dias, você receber alguém em nome de um rei, era como se você estivesse recebendo o próprio rei. Era a mesma coisa que você estivesse recebendo um embaixador daquele país. E eu acho maravilhoso a forma que Jesus está virando as coisas de ponta cabeça. Porque se os poderosos, eles esperavam a visita de pessoas influentes, Jesus está falando que os pequenos, aqueles que talvez nós olhamos e nós nem damos muita atenção, se nós recebemos esse, no nome dele, nós estamos recebendo o próprio Jesus. Isso é ou não é forte? Se nós recebermos os pequenos, aqueles que talvez não têm nada para nos oferecer, nós estamos recebendo o próprio Jesus. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em receber as pessoas que nos têm algo para oferecer. Talvez é aquele senhorzinho da igreja que já contou a mesma história 50 vezes. Que ninguém quer ficar mais perto para falar, puxa, ele vai contar a mesma história de volta. Talvez seja aquela pessoa que está naquele processo de libertação das drogas que você fala, meu Deus do céu,
de volta esse irmão aí. Quem é os pequeninos que você precisa receber na sua vida? Ou melhor, quem é os pequeninos que você está disposto a servir? Porque toda vez que você está disposto a servir, as pessoas elas vão ver Cristo em você. Para ficar mais claro, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Que diz assim, é o paralelo desse mesmo texto. E ele assentou e chamou os discípulos e disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomou nos braços e disse: qualquer um que exerce tal como esse em meu nome, a mim me recebe. E qualquer um que me receber, não recebe a mim, mas recebe o que me enviou. Em outras palavras, o que nós precisamos entender claramente nas nossas vidas, que nós precisamos servir o nosso próximo. Porque quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos servindo o próprio Jesus. Querido, sabe uma das coisas que mais impacta as pessoas? É quando nós entregamos por completo. É ou não é? Você quer ver essa cidade mudada, essa cidade impactada? Seja um servo. Seja alguém que olhe para as pessoas e pense: o que eu posso servir na vida dela? O que eu posso ser útil na vida dessa pessoa? Não essa mentalidade talvez de querer ser o maior, mas a mentalidade do servo de querer ser o último. Eu sei que talvez isso choca a nossa geração, porque como eu falei lá no começo dessa ministração, nós estamos na geração do status, da autossuficiência. Mas o Evangelho de Cristo nos chama para uma renúncia total. E para que nós possamos ser servos. E olha o quanto isso é forte. No Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, no capítulo 25, diz assim, no verso 35. Porque tive fome e não me deste de comer. Porque tive sede e não me deste de beber. Porque era estrangeiro e não me hospedaste. Estive nu e não me vestiste. Adoeci. Estive na prisão e não foste me ver. Então o justo lhes respondeu, dizendo: Senhor, quem te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão, e fomos te ver? E respondeu o rei, ele disse: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim, fizeste. Queridos, qual que é a ideia aqui? O que eu gostaria de deixar como cerne para nós dessa mensagem? Vamos nos comprometer a servir mais? Vamos nos comprometer a entregar mais para Jesus? Sim ou não? Que esse possa ser um sentimento nos nossos corações, que essa possa ser uma realidade nas nossas vidas. Amém? Que todo sentimento de competição, de comparação, caia por terra e que nós possamos ser servos. E sabe por que eu acho isso maravilhoso? Porque Jesus, no seu último dia, antes da cruz, a lição que ele escolheu deixar para os seus discípulos foi pegar uma bacia, pegar uma toalha e fazer o quê? Lavar os pés. E daí você entende por que esse reino é invertido. Porque nos reinos do mundo, ou em Roma, dos dias de Jesus, você nunca veria um César fazer isso. Porque um César, ele queria ser o quê? Servido. Mas no reino que havia chegado, no reino do Messias, a pedra que destrói todos os reinos, esse rei, ele é o primeiro a servir. Ele pega uma bacia com os seus discípulos e ele serve. Ele lava o pé de todos. Essa era a posição mais baixa que alguém poderia chegar. Era a posição de um escravo. É essa a mensagem que Jesus está nos deixando. Que nesses dias seja levantada uma geração de servos.
que nesses dias nós possamos se entregar por completo e servir mais. Amém? Se coloque em pé, eu quero fazer 2 orações. A primeira oração eu quero fazer para você que veio aqui pela primeira vez. Você pode ter total certeza que quem te trouxe aqui foi o próprio Deus. Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma obra na sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama, porque Ele quer mudar a sua história, porque Ele quer mudar a sua vida. E se esse for o seu caso, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo. Eu gostaria que toda a igreja também repetisse essa oração. Coloque a mão no seu coração e fale assim: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu único, suficiente Salvador, Jesus Cristo, que nasceu, que morreu e que ao terceiro dia triunfou a morte. É esse Jesus que eu reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Continua com a mão no seu coração. Eu quero orar por você, Pai. Eu sei que há alegria nos céus nesse momento, porque os seus filhos, eles encontram novamente o caminho de casa. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor coloque pessoas no caminho deles que vão ajudar nesse processo de discipulado, nesse processo de cuidado, e que eles frutifiquem no seu reino, Pai. E nós te agradecemos como igreja também, com a nossa melhor oferta de palmas, porque nós sabemos que a festa está nos céus nesse momento. Querido, você que está aqui, olhe aqui para mim por um instante. Nós queremos te conhecer melhor. Amém? No final do culto, lá atrás, a gente tem um café, tem algo especial para você. A gente quer pegar o seu contato, seu nome, seu telefone, seu endereço. Lucas, para quê? Para te chamar para a igreja. Nós temos aprendido que não existe vida cristã sozinho. Não tem como você ser crente lá na tua casa vendo vídeo do YouTube. Desculpa, não tem. Vida cristã é vida com vida. Então nós queremos te chamar para as atividades da igreja, então passe lá atrás. Amém? A gente quer orar por você, quer profetizar sobre a sua vida. Lucas, não gostei de você, você grita demais. Não fui com a sua cara. Te peço mais uma chance. Nós temos um casal de pastores abençoados, um homem e uma mulher de Deus. Vem mais um culto, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós temos diversos ministros aqui que pregam infinitamente melhor do que eu. Vem mais um culto. Deus vai falar com você. Amém? Lucas, a igreja fica muito longe da minha casa, eu não vou conseguir vir aqui. Procure uma igreja então próxima da sua casa que prega a Bíblia. Fala, olha, eu aceitei Jesus, eu preciso ser pulado, preciso ser cuidado. Amém? Obrigado, pessoal. Salve de palmas a Jesus. Muito pessoal.